Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje, que é a nossa terceira aula do curso, eu criei um arquivo HTML, basicamente coloquei um título, fiz um link para o arquivo externo chamado aula03.js, que nós vamos utilizar hoje para poder estudar sobre operadores e operações. Eu criei basicamente, inicialmente, três variáveis, n1 com valor 10, n2 com valor 2, ou seja, são variáveis do tipo number, ou seja, números, aqui no caso inteiro. Criei uma variável chamada n3 com o número 2, porém eu coloquei ela entre aspas. Portanto, ela não é o número 2, ela é uma string, ou seja, é um texto. Apesar de eu ter digitado o número 2, como está entre aspas, é do tipo texto. Utilizei aqui o document.write para poder escrever, utilizando aqui template string, n1 para poder escrever o valor de n1, n2 para escrever o valor dele, n3 para escrever o valor e coloquei um br, que é uma quebra de linha, no final de cada um deles. E daí eu utilizei, ao invés do document.write, para eu não precisar ficar trabalhando com concatenações, eu utilizei aqui console.log e fiz as seguintes operações. Operações matemáticas são muito comuns em qualquer linguagem de programação. Então, operações aritméticas como adição, subtração, multiplicação, divisão e módulo ou resto, que seria o valor do resto de uma divisão. Nesse caso aqui, o que nós temos? Uma operação simples. n1 mais 2 é igual a 12, porque é 10 mais 2, igual a 12. Resultado aqui na linha 10. n1 menos 2, que está na linha 11, 10 menos 2 é igual a 8, certo? n1 vezes n2, 10 vezes 2 é igual a 20. n1 dividido por 2, ou seja, 10 dividido por 2 é igual a 5. E da divisão entre 10 e 2, o resto é 0 ou 1. No caso aqui, a gente tem como resto 0, que é uma divisão que é feita entre dois números pares. Então 10 dividido por 2 dá 5, sobra quanto? Nada, por isso que o resto é 0. Resultado aqui da linha 14 do nosso código. Então, essas operações elas são bem elementares. Se você estudou lá técnicas de programação, ou se não estudou, recomendo que você faça o nosso curso, você vai ver lá que esses operadores eles são frequentemente utilizados em várias tarefas, em vários trabalhos. Além disso, a gente também tem operadores que são utilizados para atribuição. A gente já está usando um com muita frequência, que é o sinal de igualdade. O sinal de igualdade sozinho, ou seja, ele uma vez, ele é usado para atribuir. É o mesmo que a gente aprende lá em lógica de programação como atribui ou recebe. Então, a variável n1 recebe 10 ou atribui 10 para a variável n1. Essas são as formas de leitura. Então, o sinal de igualdade uma vez é atribuição. O sinal de igualdade duas vezes significa igual a. Ele é um operador de comparação. Então eu quero comparar o n2 com o n3, ou seja, o número 2 com o texto número 2. Então, n2 é igual a n3. Nessa comparação aqui, que está na linha 16 do nosso código, o resultado é true, que significa verdadeiro. Como assim? 2 é igual a 2, a gente olha aqui, 2 é igual a 2. Quando a gente usa só duas vezes o sinal de igualdade, ele só compara se o conteúdo é igual. Ele não compara se o tipo de dados é igual. Então, se você quiser saber se o conteúdo de uma variável e o tipo dela são iguais, então você tem que usar três sinais de igualdade. Quando você usa três vezes o sinal de igualdade, você está fazendo uma comparação que a gente chama de identidade. Se ele é idêntico a tanto o conteúdo como o tipo de dados. Então, número 2 inteiro é igual ao texto número 2, aqui no caso é idêntico. Então, a nossa linha 17 vai ter como resultado a palavra false, que significa falso. E quando você estiver trabalhando nos seus programas com comparações, é interessante você priorizar o uso do idêntico a ao invés do igual a. Ah, isso é só uma dica básica. Outro tipo de operador que a gente tem quando a gente fala de igualdade é o operador contrário à igualdade. O que é o contrário de igual é diferente. Então, o operador de diferente aqui no JavaScript é o sinal de exclamação junto com o sinal de igualdade. O sinal de exclamação sozinho ele é o sinal de negação. Então aqui a gente lê assim, não é igual ou não igual. Então eu estou comparando. n2 não é igual a n3, ou seja, o número 2 não é igual ao texto número 2. Observem, linha 18 do código, o resultado aqui é falso. Por quê?
Porque o número 2 é igual ao texto número 2. Aqui a gente está fazendo uma comparação que é semelhante a essa aqui do igual a. Agora, se você quer ver se um valor não é idêntico, conteúdo e tipo de dados, você usa exclamação e 2 vezes o sinal de igualdade. Então, esse operador aqui de comparação significa não é idêntico. Ele vai avaliar o conteúdo e o tipo de dados. Então, o número 2 inteiro é igual ao texto número 2? Não, tem que dar aí a indicação de que ele não é idêntico. Então, N2 não é idêntico a N3, então ele tem que dar true, que significa verdadeiramente ele não é idêntico. Então, linha 19, aqui nós vamos ter o resultado true, que significa verdadeiro. Então, essa situação lógica aqui é verdadeira. Daí, nós temos também os operadores lógicos. Então, aqui a gente trabalhou com o de igualdade, diferença, mas a gente também tem operadores lógicos e relacionais. Os operadores comuns da gente ver quando a gente faz comparação entre valores booleanos são o e lógico, o ou lógico e o not lógico. Tá? Então é o e, o ou e o não. Até inverti aqui o meu português e inglês. Então, para você representar o e lógico, você utiliza 2 vezes o sinal do e comercial. Então eu estou fazendo a seguinte comparação. O conteúdo lógico de A e o conteúdo lógico de B são verdadeiros, então verdadeiro e falso vai dar falso. Porque quando a gente usa o e, os dois têm que ser verdadeiro para que retorne verdadeiro. Então, linha 23, o resultado aqui vai ser falso. Porque verdadeiro com falso dá falso quando a gente utiliza um e lógico. Isso aqui, para você entender, tem que estudar lá a tabela verdade. A gente vai ver mais para frente exemplos práticos de uso disso aqui. Por enquanto, você só tem que se habituar com o operador. O ou lógico, ele é o sinal de pipe, que é essa barra reta, 2 vezes. Quando você utiliza isso, você está perguntando se um ou outro forem verdadeiros, você quer que ele retorne verdadeiro. A ou B são verdadeiros, um deles pelo menos é verdadeiro, se for, me retorne verdadeiro. Então, linha 24, resultado aqui, true, porque A é verdadeiro. E a negação, que é para você fazer o contrário, por exemplo, a negação de A ou a negação de B, você inverte o conteúdo. Se o A é verdadeiro e eu faço a negação dele, o retorno vai ser falso. Se o B é falso e eu faço a negação dele, o retorno vai ser true, que significa verdadeiro. Além desses, nós temos também a possibilidade de trabalhar com os operadores relacionais. Como a gente tem números aqui em cima, é bem interessante a gente trabalhar com os operadores relacionais. Para isso, eu vou colocar aqui console.log e vou fazer a seguinte comparação. N1 é maior do que N2, vou copiar essa linha. N1 é menor do que N2, N1 é maior ou igual, N1 é menor ou igual. Então essas comparações elas são frequentemente utilizadas. Se um valor é maior que outro. Então, N1 é maior do que N2, linha 21 do nosso código aqui, observem, linha 21, true, verdadeiro. 10 é maior do que 2. N1 é menor do que 2, 10 é menor do que 2, linha 22 do nosso código, aqui no nosso console, falso, porque 10 não é menor do que 2. N1 é maior ou igual a 2, verdadeiro, a gente sabe que isso aqui é verdadeiro, então 23, linha 23, resultado true. N1 é menor ou igual a N2, linha 24, retorno aqui false. Então, essas operações, elas são frequentemente utilizadas. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, que são operadores também de comparação. Então, é só isso que tem de operadores? É só isso que tem de operações no JavaScript? Não. Porém, eu vou deixar esse arquivo e essa aula como uma referência, uma base, para que a gente possa progredir para as próximas etapas do estudo da linguagem de programação JavaScript. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, acessem os links que estão na descrição. Qualquer dúvida, pode também colocar as suas perguntas aí na descrição do vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!